Bom dia, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas que nos acompanham às aulas da doutrina cristã, né? Vamos fazer esta primeira aula desta manhã, mais ou menos às 9 horas, e já vamos entrar no novo artigo, que é o segundo artigo. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta aula. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos dar continuidade às nossas aulas. Já estamos na 7ª aula, né, do curso da doutrina cristã. Estamos já no segundo artigo, como vocês estão vendo aí na descrição. Bom dia a todos. Lourdes, bom dia. Janaína Oliveira, bom dia. Didima Alves, bom dia. Josilda Maria, bom dia. E a todos que vão entrando, não é? Sejam todos bem-vindos. O som está bom? Está bom o som? Né? Me dê o retorno aí. Ok, se o som está bom, para a gente, né, iniciar esta aula. Janaína, o som está bom. Josilda, o som está bom. Ok, obrigado, Janaína. Josilda também. Então vamos avante, não é? Então, dentro desse artigo, o primeiro ponto que vamos refletir é o homem Deus Redentor. O homem Deus Redentor. E aqui, neste segundo artigo, vamos ver um pouquinho da cristologia, não é? A cristologia, que depois de ter feito no primeiro artigo do nosso símbolo apostólico, um percurso, né, histórico, salvífico, fundamentado no Antigo Testamento e no Novo Testamento, não é? Passando pelos patriarcas, pelos profetas, até chegar agora em Jesus Cristo. Certo? Vamos avante. Vinda a plenitude dos tempos, isto é, o tempo estabelecido por Deus para a redenção do homem. O Filho unigênito do Pai, por ele gerado, desde toda a eternidade, se fez homem. Cumpre-se destarte a união divina com a natureza humana numa pessoa única, não é? A gente chama de simbiose ou união hipostática, na mesma pessoa, a divina e a humana. Aqui já sabemos que, veja, esse primeiro parágrafo, o autor, o Monsenhor Francesco Capucci, está falando da encarnação. Encarnação, né? E depois faz todo o contexto que outrora, na introdução, eu já fizera, não é? Do percurso. E ele fala que na plenitude dos tempos, né, estabelecido por Deus Pai, ele assim quis enviar o seu Filho. Enviar o seu Filho, não é? Enviar seu Filho para se fazer homem redentor,
para nos remir, para nos salvar. A natureza divina era necessária para que a redenção tivesse valor infinito. A natureza humana era necessária para que o Filho de Deus pudesse sofrer e morrer. Entendeu? As duas naturezas aqui, ele está falando das duas naturezas. A natureza divina foi necessária para que, veja, a nossa redenção fosse infinita, não tivesse um prazo, como teve um prazo, né, as aspas, viu? As redenções do Antigo Testamento, que eram feitas por imolações de animais, de holocaustos, não é? Para aplacar a ira de Deus, sem de fato mudar, não é? E tinha um tempo. Então, toda vez que você pecava, ia lá, oferecia um animal, segundo as suas posses. Existiam 3 modalidades, podemos dizer assim, dentro da condição do penitente: pequeno porte, animais, médio porte e grande porte, né? Então, aves, por exemplo, quando o casal São José e Nossa Senhora foram apresentar o menino Jesus, eles levaram o quê? Né? Um casal de pombas e de pássaros, rolinhas. Aí, nesta oferta, eles já estavam dizendo que eram pobres e não podiam, não é, comprar, sacrificar animais de médio nem de grande porte. Era segundo as condições, mas era provisória, temporária, não é? E por quê? Porque era, veja, o humano oferecia ao humano, aos sacerdotes da estirpe de Levi. Os sacerdotes sacrificavam. E aqui, né, o Senhor disse: eu estou fartos dos vossos sacrifícios, eles me causam náusea, ânsia de vômito, eu quero um sacrifício de amor. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E agora ele envia o seu filho para ser sacrifício, mas um sacrifício não perene, um sacrifício não temporário, não finito, mas um sacrifício infinito, um sacrifício celestial, um sacrifício eterno, um sacrifício, portanto, para sempre. Agora, a segunda parte, não é, da condição humana, pela dor, sofrimento e pela morte. Então, não existe sacrifício sem dor, sem sofrimento, não existe sacrifício sem morte. Né? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele é imolado. Ou seja, foi um sacrifício cruento, de derramamento de sangue, não é? E a morte. Tá certo? Temos, assim, o segundo mistério principal da nossa fé. E qual é? O segundo mistério principal da nossa fé, a encarnação. Já vimos isso na segunda aula. Os mistérios, né? O mistério da Santíssima Trindade e o mistério da encarnação. E a encarnação quer dizer o que? Esse mistério? Paixão e morte de Jesus Cristo. Né? E aqui nós acrescentamos ao mistério pascal, que é paixão, morte e ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, disse o santo apóstolo Paulo, vã é a nossa fé, e portanto nós somos os homens e mulheres os mais dignos de pena, porque nós somos os derrotados. Tudo termina numa tragédia, ou seja, na morte. Todos os nossos sonhos, os nossos projetos, nossos ideais, as nossas lutas, os nossos esforços, as nossas brigas, os nossos aperreios, as nossas alegrias e também as nossas felicidades. Tudo termina com a morte.
Isso é uma tragédia. Se a morte fosse imperativa, se a morte fosse absoluta, se a morte tivesse a última voz e a última palavra. Mas não tem, para a glória de Deus Pai, porque Cristo ressuscitou, não é? E veja, firme é a nossa fé, é a nossa esperança, vai dizer o apóstolo Paulo. Portanto, veja, e é justamente esse o nome que assim o homem Deus, Jesus, que significa Salvador. Ou seja, o nome Jesus significa Salvador. O Deus salva, não é? Salvador. E o nome Cristo, que significa ungido e consagrado. Então você já dá para distinguir, não é? Quando o apóstolo Paulo, comumente escrevendo para as comunidades que ele criara, nas suas 3 viagens missionárias, né, ele escreve e tem o cuidado de não falar apenas em Cristo, apenas ungido, consagrado, e nem apenas Jesus, o Salvador, mas Jesus Cristo. Aqui tem a conotação da plenitude dos nomes, não é? Esse ungido, consagrado é o Salvador, mas também denota as duas naturezas. Jesus enquanto humano e Cristo enquanto divino, o ungido do Pai, o Mexirra, como era conhecido pelos hebreus e os judeus. Vamos avante. Ao verificarem-se as profecias, faz reconhecer em Jesus o Messias prometido, ou seja, o ungido do Pai, as suas obras. Porém, isto é, os seus milagres e as suas profecias lhes demonstram a divindade. Então, não apenas os 3 anos da vida pública de Jesus, mas os 33 anos foram anos de revelações, não é? Mesmo aparentemente sem ele fazer nada. Ele passou 30 anos, aspas, sem fazer nada. Apenas 3 anos. Não, toda a vida de Jesus foi uma vida de milagre. Toda a vida de Jesus foi uma vida de profecia, não é? Enquanto ele era bebê, era criança, era adolescente, ele, não é, fez pelos seus pais. Desde a sua concepção, não é? Foi uma concepção milagrosa. Veja, o poder do Altíssimo te cobrirá. Desde quando não encontrou hospedagem em Belém, e assim, lá no estábulo, ele nasce, né, e vem, veja, por primeiro os anjos servirem e adorarem, para depois os pastores e os magos, não é? Depois, quando Herodes resolve matar de 0 a 2 anos, os anjos conduzem com José, o seu pai adotivo, para o deserto. E lá eles passam 7 anos no deserto. Vejam, a família de Nazaré. E temos documentos que dizem que lá, durante 7 anos, eles foram assistidos pelos anjos. Não é? Porque José deixou o trabalho. Maria saíram da sua cidade de Nazaré, de Belém, foram para o deserto. Iriam sobreviver de quê no deserto? Os anjos serviram durante 7 anos. E 7 quer dizer perfeição, plenitude. Então, se a gente for olhar direitinho, né, toda a vida de Jesus foi uma vida de milagres, né, e de profecias. Vejam, o danado é que a gente não olha, não é? Parece que a gente não desperta para os 30 anos. Veja, aos 12 anos, Jesus está no templo,
no segundo pórtico, que era o pórtico da pregação, das discussões teológicas e da catequese. Ele, com 12 anos, está conversando com os doutores da lei, com os rabinos, sobre as coisas dos céus, não é? E já dizia aos seus pais, dizendo à mãe, quando diz, teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura, que ele deveria se preocupar, não é, pelas coisas do pai, com 12 anos. Mas obediente à família e ao pai, ele desce para Nazaré e lá fica 18 anos em silêncio. Até o silêncio de Deus durante 18 anos lá em Nazaré, aqui conosco, 12 anos, aliás, 18 anos, atenção, viu? Ficou totalmente, não é? Os evangelistas não falam nada. Lucas, que é o evangelista da infância, juntamente com Mateus, também não falam nada desses 18 anos, e foi uma vida também milagrosa. E o silêncio de Deus aqui entre nós já é uma profecia, não é? Diante deste mundo tão barulhento, de tantos ruídos, veja, mas de tantas vozes e gritos, e histerias e comunicações, de tantas redes sociais, né? Hoje nós temos ferramentas, veja, ilusitadas, que o homem da década de 70 até 80 não imaginava que em tão pouco tempo, algumas décadas depois, nós teríamos, né, esse acervo e essa gama de ferramentas, de instrumentos de comunicação. E com isso nós perdemos o milagre do silêncio, o milagre da interiorização, o milagre da meditação, o milagre da contemplação. Nós nos obrigamos a estarmos conversando o dia todo, o tempo todo, não é? Se não presencialmente, mas o tempo todo ocupado com os mecanismos de bate-papos, não é assim, não é? Então, não nos admitimos estarmos sós e a sós com Deus, não é? Até na adoração, hoje é complicado pararmos 5 minutinhos. Então, a gente tem que estar sempre com o celular, vendo um texto, vendo uma mensagem para meditar, não é? Uma inspiração diante do Senhor. Nós nos esquecemos de vivermos o milagre do silêncio. O cardeal Sara diz nos seus livros, não é, como um refrão repetitivo, não é? Com a melodia, para que a gente pudesse cantar: o silêncio é Deus, o silêncio é Deus, o silêncio é Deus. Então olhemos, não é? Eu fiz essa pequena catequese dos 30 anos de milagre e profecia. Depois, com 30 anos e a morte de João Batista, o seu primo, o precursor, né, ele assume e passa 3 anos andando pelas regiões da Galileia, a região da Samaria, não é? A região da Judéia, ali na Palestina. Ele anda pregando, fazendo discursos, sermões, anda curando, não é? Fazendo milagres, exorcizando, libertando. Tá certo? O grande milagre de nosso Senhor, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver quantos minutos? 19 minutos. Então, o segundo ponto, né, deste segundo artigo é divindade de Jesus Cristo e os testemunhos. Aqui nós passamos a humanidade dele, não é? E vimos que a humanidade dele foi uma humanidade de milagres, não é? Uma humanidade de profecias. Ele cumpriu, não é, a lei,
e os profetas, a profecia. Jesus Cristo era verdadeiramente Deus. Isso é absolutamente verdadeiro. Jesus Cristo, não é? Era verdadeiramente Deus. Afirmara-o o Pai Eterno no batismo de Jesus e na transfiguração. Este é meu filho dileto, no qual pus as minhas complacências. Mateus, capítulo 3, versículo 17. Os testemunhos, né? O primeiro testemunho foi o testemunho do Pai, ou seja, de Deus Pai. E aqui coloco os dois episódios, as duas passagens bíblicas, no batismo, em que o Senhor disse: este é o meu filho amado, em quem eu coloco as complacências, ou seja, em que eu me alegro, nele está a minha alegria. Pode acreditar nele, pode segui-lo. Veja, não é? Ele é fidedigno, ele é o obediente, ele é o vivente. O vivente. Veja. Vamos avante. Afirmara-o mais, e também na transfiguração, né? Transfiguração, em que Elias e Moisés apareceram, conversaram, e os três apóstolos, Pedro, Tiago e João, ficaram encantados a tal ponto de pedir de ficarem ali, construindo tendas, mas ficarem ali. Veja, mas a voz do Pai disse: este é o meu filho amado, escutai-o. Escutai-o. Né? No primeiro pede para segui-lo, e agora escutar. O discípulo é aquele que segue e escuta atentamente e é obediente. Afirmara-o mais vezes ele mesmo, Jesus, quando falou a Nicodemos: tanto amor Deus o mundo que deu seu Filho unigênito. João 3,15. Aprovando e louvando a Pedro pela sua confissão: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mateus 16. Também o Pai, João 14:9. Proclamando mais de uma vez: eu e o Pai somos uma mesma coisa. João capítulo 10, versículo 3. E por fim, confessando altamente a divindade em face de Caifás, que o conjurava a dizer se era ele o Cristo, Filho de Deus bendito. Tu o disseste. Mateus capítulo 26, versículo 64. Tais afirmações confirmou-as com milagres e profecias. Então, temos dois testemunhos aqui da humanidade e da divindade. E da divindade perfeita, não é? De absoluta e verdadeira de Jesus Cristo. Primeiro o Pai, que dá testemunho do Filho, e o Filho que dá testemunho de si mesmo para glorificar o Pai. Entenderam? E todas essas citações que fundamentam, não é? A natureza divina de Jesus, né? Deus homem, né? Que aqui nós cantamos corpo, sangue, alma e divindade. E encontramos todinho fisicamente, não é? Nas duas expressões das naturezas na Eucaristia. Vamos para o terceiro ponto, as provas da divindade, não é? Vimos os testemunhos, agora vamos ver as provas da divindade. Não é? E o que prova a divindade senão os milagres? Veja, o milagre não é apenas para me beneficiar, não. O milagre não é apenas para não é? Eu resolver. Eu dizia esta semana, acredito que foi no convento, né? Na quinta-feira, que não é para resolver os meus problemas, as minhas neuras, né? Os meus transtornos, as doenças, ou realizar um sonho. Não, mas os milagres que Deus concede,
me concede é para que a minha fé cresça no entendimento, veja, e no afeto que Ele é verdadeiramente o meu Senhor, é verdadeiramente o meu divino. E eu me prostro para adorá-lo porque eu reconheço que é Deus. Vamos lá? Milagre é um fato sensível, superior a todas as forças da natureza criada, de tal ordem que somente pode vir de Deus, autor da natureza. Aqui é o conceito de milagre, né? O que é milagre? Podemos primeiro perguntar, para fixar na gente, porque pode passar despercebido que aqui foi um conceito. O que é milagre? É um fato sensível, ao mesmo tempo superior a todas as forças sensíveis da natureza, não é? A toda lei natural. É uma lei sobrenatural, né, da natureza criada, de tal ordem que somente pode vir de Deus, autor da natureza, que Ele é superior, né, e se manifesta, né, neste ser inferior. Deve ser fato sensível que realmente caia sob os sentidos, os nossos sentidos. Os nossos sentidos captam, os nossos sentidos, vejam, sentem, os nossos sentidos acolhem, para que possa verificar-se e ter, desse modo, o valor propativo, não é? Este valor para nós, bem palpável, não é? Bem plausível, esse valor para nós bem, vou usar, intelectível, racional. Eu, com a minha razão natural, posso chegar ao conhecimento de Deus, ou sobrenatural ou divino. Deve ser superior a todas as leis da natureza. Percebeu que aqui a gente está destrinchando o conceito, não é? De forma a não poder ser produzido por forças naturais, mas seja devida só à intervenção da causa primeira, que é Deus. E aqui é interessante, eu vou pegar um outro exemplo, não é? A ciência na medicina, por exemplo. Veja, a conjunta médica, não é? O corpo médico ali, a equipe médica, falando numa linguagem mais atual, usa de todos os recursos tecnológicos, do instrumental, da medicina, usa de todo o fármaco, não é? A farmacologia, quer dizer, cura, que é a medicação, veja, com intervenções cirúrgicas, mas chega no limite. Com todo tipo de aparelhagem para fazer exames de investigação, mas tem um limite. Os médicos dizem assim, olha, aqui só um milagre. O que os médicos querem dizer aqui só um milagre? Ou seja, o que foi possível fazer na condição natural humana foi feito. O que se espera é a intervenção sobrenatural do divino. Isso é milagre. E que, não é, a ciência não explica. A ciência não explica. Veja, uma melhora, não é? Um restabelecimento, a cura de um câncer. Tinha um tumor. Eu fiz 1, 2, 3 exames especializados e todos os 3 constataram aquele tumor ou aquela fissura, aquele desequilíbrio, não é? Em algum dos órgãos e até mesmo no cérebro. Quando eu fui fazer o 4º exame, não acusou mais nada. Tira o 2º exame, veja, tira o 5º exame, não acusa mais nada. E ainda não acredito, tira o 6º exame, não acusa mais nada. Veja, depois do 3º,
que acusaram o tumor maligno, o quinto, o quarto, o quinto e o sexto não atinge, e não foi nenhuma intervenção natural. Foi o que? É milagre, a intervenção de Deus. Por isso, cristão, católico, não é? Eu, nem uma coisa nem outra, sabe? Eu sempre fico me questionando e questiono. Se eu sou um homem de fé, se você é uma mulher de fé, não é? Sou humano e devo confiar na sabedoria da ciência e da medicina, porque Deus lhes deu. Então, eu não vou cruzar os braços e vou procurar. Vou fazer os meus exames periódicos, não é? Se sinto o meu corpo com algum desequilíbrio, vou procurar imediatamente o clínico geral. Ele vai me passar por um especialista. Vou fazer tudo que está em minhas condições, nas possibilidades, e ver o recurso que tenho disponível da ciência, da medicina, da técnica. Porém, veja, isso não me dá o direito, enquanto homem de fé, de não rezar, de não usar os sacramentais, de não usar da minha piedade, da minha devoção, da minha fé. Certo? E até eu brinco sério, né? Se a pessoa que tem fé, veja, a bênção na água, que é a água, não é benta, que a gente chama assim, não muda a natureza, veja, natural, química da água, de H2O. Mas ali ela já tem, é um sacramental, já tem a intervenção de Deus, a bênção de Deus. Se eu estou tomando a minha medicação, por que não tomar com a água benta? Veja, você está usando os dois recursos, o natural e o sobrenatural. Sim ou não? Veja. Então, eu tenho que usar os dois recursos, não é? Tenho que colocar na missa em intenção, lá que o padre fala, em súplica pela restauração, não é? Da saúde, pela libertação, pela cura. Veja, clamando aos céus. Eu tenho que usar da parte humana, mas também da parte divina. É justamente isso aqui, a intervenção da causa primeira, que é Deus. Deus realmente, como desde a eternidade, não é? Estatuiu as leis da natureza, preestabeleceu também as exceções a estas leis, né? Quando intervém. E nós pedimos a intervenção de Deus, não é? Contudo, veja, Deus é Deus em todas as suas ações. Todas as suas ações. Quando Deus não age, ele já está agindo. Atenção! Quando Deus não age, ele já está agindo. E quando ele permite também, é uma ação. Porque, já repeti disse na primeira aula, não é? Da doutrina cristã, e vou repetir. Se Deus não pudesse, e está no nosso catecismo atual da Igreja Católica, se Deus não pudesse tirar do mal um bem superior, ele não permitiria que acontecesse. E por isso, como homens crentes, não é, filhos de Deus, confiar cegamente em Deus. O salmista diz: o meu destino está seguro em vossas mãos, Senhor. Não é? Às vezes eu não entendo o que está acontecendo e o porquê está acontecendo. Mas, Senhor, tu sabes tudo, disse Pedro, tu sabes que eu te amo. Não é? E se tu me amas, veja, infinitamente, que o meu amor nem se compara ao teu, então tu queres o melhor para mim. Tu queres o melhor para mim, Senhor. Muito mais que eu penso
o que seja o melhor para mim. Essa deve ser a nossa segurança, o nosso abandono nas mãos do Senhor. Vamos avante? Os milagres se distinguem em acima e fora das leis da natureza e contra esta, muitas vezes. São acima se o fato excede a todas as forças naturais, como, por exemplo, a ressurreição dos mortos. Não é? Isso é um exagero. Acredito que nunca, mas nunca a ciência vai explicar o que é uma ressurreição dos mortos. E aqui é interessante a discussão de ontem, Gorete, não é? Áurea, Júnior, Salles está, acredito, pela primeira vez, não é? Josilda, a questão de ontem, da alma, não é? Foi de ontem ou de ontem? Eu acho que foi de ontem. Da alma, não é? Veja, por isso que os ateus, e muitas vezes os agnósticos, não aceitando a questão da alma, e foi ontem, não foi, Gorete? A questão da alma, que tudo finda e termina tragicamente com a morte, não poderá jamais compreender a ressurreição, não é? Porque vem aí pela alma. Por isso que antes de Cristo não existia ressurreição, mas, veja, os fariseus acreditavam na reanimação do corpo, como os gregos, não é? Dentro do espírito que eles chamavam de dinamis. Ou o princípio da vida, não é? O arqué, a origem de todas as coisas. E por isso que depois de 3 dias só haveria possibilidade, naquela cultura lá, hebreia e judaica, o reavivamento do corpo depois de 3 dias. Não é? Vocês lembram muito bem que as irmãs de Lázaro mandaram um recado para Jesus: o teu amigo está perecendo, está morrendo, não é? E depois de 3 dias, no 4º dia, portanto, Jesus foi lá em Betânia. E quando Maria, foi o receber, não é? Disse: Senhor, já são 4 dias e ele já cheira mal. Não é? E o Senhor olhou para ela e disse: tu não creres que eu sou a ressurreição e sou a vida? Quem crê em mim não morrerá jamais, mas terá a vida eterna para sempre? São contra se o fato ocorre de modo contrário do que regularmente acontece em casos semelhantes, como, por exemplo, os 3 jovens não serem queimados na fornalha, não é, de Babilônia. Veja, são contra a lei natural. Como é que três pessoas são jogadas num caldeirão de óleo fervente e não sai nem com uma queimadura de 1º grau? Não é? Aconteceu com João Evangelista, naquelas perguntas polêmicas. Vocês lembram que ele morreu com 100 anos, não é? Foi o mais velho dos apóstolos, mas tentaram matá-lo, não é? Martirizá-lo, e jogando no caldeirão de óleo fervente, também ele sai ileso, sem nenhuma queimadura. Então é contra a lei da natural, não é? Vamos ver agora o que é fora. Fora, quando o efeito poderá ser produzido também pelas forças da natureza, mas tem uma diferença. Veja, em outras circunstâncias e de outro modo,
a simples palavras. Não é? Aqui, uma palavra pode abrir chaves, pode acionar o gatilho. Tanto é que a própria medicina, na psicologia, desenvolveu a logoterapia. Vocês lembram? Não é? Logos quer dizer palavra, não é? E terapia, cura. Então, a cura pela palavra. Que uma palavra bendita nos liberta. Uma palavra maldita nos aprisiona. Não é? Uma palavra bendita nos torna saudável. Uma palavra maldita nos adoece. Atenção. O milagre feito em confirmação de uma doutrina demonstra com certeza a verdade da mesma, visto como Deus não pode intervir e confirmar com milagres uma doutrina falsa. Não é? E aqui é interessante, viu? Cuidado. Se a doutrina for falsa, este parágrafo é muito polêmico, porque diante de outras expressões que querem ser igreja, que são comunidades eclesiais, não é? Denominações que nós chamamos cristãs, que foram cismáticos a partir do século XVI, com Martinho Lutero, foram cismáticos, foram apóstatas, não é? E foram hereges. Então, essa doutrina, veja, mesmo fundamentada nas Sagradas Escrituras, mas com interpretações que não vêm do magistério nem da tradição, então são falsas doutrinas. E Deus não pode aprovar uma falsa doutrina. Se é falsa doutrina, é mentira. O próprio Jesus disse o quê? Eu sou a verdade. Dá para entender agora, por esse crivo, por esse raciocínio, você já pode distinguir o que é falso, o que é verdadeiro, o que é de Deus, o que não é de Deus. E, veja, e aonde existem milagres. Eu fui protestante 15 anos, né? Mas eu sempre fiquei de orelhas, como a gente diz, em pé, né? Pulga por trás da orelha, portanto, né? Que aonde existe o falso, aonde existe a mentira, né? Se proclama muitas verdades, se anuncia, se faz uma propaganda exagerada. Então, todas estas igrejas, a maioria, não é? A maioria, sobretudo pentecostais e neopentecostais, e aqui não é que tem o nome pentecostal, não é? É a linha, anunciam curas, libertações, milagres, prosperidades, bem-estar, qualidade de vida, eternidade, salvação e céus. Veja. E a gente está indo pela mesma linha, a linha gospel, agora que está oferecendo, não é? Uma produção, e dentro das nossas missas, dessa linha, veja, e aqui a gente está vendo que uma doutrina falsa não existe milagre, não gera libertação. É necessário observar, primeiro, que o fato miraculoso haja realmente acontecido, com a comprovação também das leis naturais. Somente as leis naturais vão comprovarem, veja, parece contraditório, mas não é, vão comprovarem que é sobrenatural. Segundo, que o fato seja verdadeiramente miraculoso, isto é, superior a todas as forças da natureza. E conhecermos bem o que a natureza não pode nem poderá fazer nunca. Nunca mesmo. Tá certo?
Terceiro, que o fato seja realizado em confirmação daquela doutrina que se quer fazer aceitar por verdadeira. Ora, Jesus Cristo realizou verdadeiramente fatos superiores a todas as forças humanas e às da natureza, e os operou em confirmação da sua divindade. Né? Dito isto, e para isto, temos também uma divisória, né? Em dois tópicos. Primeiro tópico: os milagres operados por Jesus Cristo são historicamente provados, né? E provado pela técnica, provado pela medicina, provado pelo laboratório e pela ciência. Narram-nos testemunhas oculares que não poderiam ter nos referido coisas falsas, pois quando escreveram os evangelhos ainda viviam os milagres de Jesus, e estes poderiam taxá-los de mentira se houvera. Segundo tópico: os fatos foram realizados por Jesus Cristo em nome próprio, para demonstrar a sua divindade. Assim, na cura do paralítico, sarado, propositadamente para demonstrar que possuía Jesus o poder de perdoar os pecados e que, logicamente, era Deus. E aqui, Mateus 9, de 1 a 7, quando Jesus diz aquele paralítico, que os 4 homens colocaram sobre o telhado: os teus pecados estão perdoados. Veja, os fariseus começam a criticar: quem é este homem? Quem pensa ser este homem que pode perdoar os pecados? E Jesus, que ouve a voz do coração, viu? E sonda, disse: o que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega a tua cama e anda? Fez o milagre para comprovar a sua divindade, que era Deus. Os santos operaram outros sim milagres, mas eles os operaram em nome de Deus e para provarem a verdade da doutrina de Jesus Cristo. Isso é muito importante, não é? Quando nós pedimos a intercessão de um santo, ou até mesmo de Nossa Senhora, dos anjos, dos arcanjos, é Deus que opera, não é? E pela intercessão do santo, para que, não é, fazermos reconhecer a doutrina de Jesus que está nos santos evangelhos. Gorete está dizendo: também acredito que os 5 pães e os 2 peixes foi milagre, não partilha. Sim, claro, Gorete, não é? Foi milagre, nada de partilha, foi milagre. Existe sim esta segunda versão, não é? Que é uma versão da teologia da libertação, é uma versão, não é, socialista, não é? E beira ao comunismo. Vamos avante. O último tópico para terminarmos é o segundo artigo. Vamos terminar. Na próxima aula vamos passar para o terceiro artigo da nossa fé. As profecias. Além de se verificarem em Jesus Cristo as profecias do Antigo Testamento, fez ele também profecias dele próprias, que se verificaram todas e em todas as suas minúcias na vida dos santos, na história da igreja. Né? Até o padre Quevedo, não é? O mestre da parapsicologia, eu fiz esse curso de parapsicologia lá em São Paulo, com a última conferência dele, ele já estava velhinho, não é? Acredito que foi em 2010, 2011 que eu fiz lá em São Paulo. Foram 15 dias de curso, né? E ele deu uma palestra. Depois disso, a ordem dos jesuítas, a Companhia de Jesus, não deixou mais ele sair, por causa já estava muito fraquinho, né? E ele dizia assim, né? Uma coisa muito, muito impactante e verdadeira. Veja,
Se os evangelhos não se reproduzirem na vida dos santos e santas, na história da igreja, dentro da igreja, então não é evangelho verdadeiro. Olha aqui, não é? Essas profecias de Jesus que ele mesmo profetizou foram constatadas em suas minúcias dentro da igreja, na história da igreja, depois da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Assim, predisse a sua paixão, morte e ressurreição, a negação de Pedro e o abandono dos apóstolos, a destruição de Jerusalém no ano 70, a difusão do seu evangelho pelo mundo, a dispersão do povo judeu, como conta os Atos dos Apóstolos e as cartas paulinas. Logo, Jesus Cristo é verdadeiro Deus. Isso nós não temos dúvidas. Esta é a verdade ensinada pela igreja contra a heresia de Ario, que negava a divindade do Verbo e que foi condenada pelo concílio de Nicéias no ano 325. Não é? Ario, ou Ário, a heresia, negava a divindade do Verbo. Não é? Só acreditava na sua humanidade. Tá certo? E lá na frente a gente vai aprofundar a questão das heresias, mas pasme, viu? Que na história das heresias, todos os hereges eram homens piedosos, devotos, de fé, homens íntegros, impecáveis na moral e na ética, na proforma social, na expressão do tecido social. Aí você me pergunta, por que foram considerados hereges? Porque tinham verdades próprias. Não aceitavam as verdades da igreja e queriam, não é, rebatê-las, imprimindo as suas verdades. Mesmo dizendo que eram inspirados pelo Espírito Santo. Veja. Se a gente for analisar direitinho, hoje existem tantos quantos hereges, não é, do início da igreja. E tem pessoas que dizem que são inspiradas pelo Espírito Santo e que têm as suas verdades próprias e não querem aceitar a verdade genuína da igreja. O Espírito Santo que age dentro da igreja no corpo místico de Cristo, que o tem como cabeça. Tá certo? Então a gente para por aqui, nesta primeira aula, né, de hoje, certo? E talvez no início da tarde a gente volte com a segunda aula. A segunda aula e já no terceiro artigo, o qual foi concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. É o terceiro artigo do nosso credo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.